É isso, a questão da gente estudar a palavra, a gente sempre. Por isso que a gente tá na escola bíblica, acho que é bem legal esse incentivo. Eu acho que os irmãos também estão entrando nessa pegada com Sim, a gente, tem lido bastante. Mas o livro de Atos é um livro assim, muito legal de se ler, é muito incrível. bonito, É muito muito. legal. E aí a gente passa então desses períodos aqui dos apóstolos, aí Atos começa então a contar a história de fato de Paulo Exato. e as suas viagens missionárias. Ele faz 3 Missionárias. viagens É, missionárias e uma vai como preso, na verdade, sim, né? Já vai como, a última, né? como presidiário, sei lá o É. nome que É, eles falam. presidiário. É alguém que estava indo para Roma para Exatamente. ser julgado, isso Sim, aí, né? sim. E, e aí, assim, nós fizemos na aula, em 40 minutos, fizemos as 4 Nossa, viagens foi. com um monte de pontos, né? Os irmãos, se quiserem, se não assistiram a aula, é legal procurar aí no YouTube, vai ver a aula que o Meneghel e o Eduardo deram, assim, com as 4 viagens, e falamos de vários pontos, com alguns detalhes que a gente não vai dar aqui, mas eu queria ir lá para Atos 13, Uhum, para a gente falar sobre essa viagem missionária. sim. Me parece, Meneghel, assim, me corrija aí se você tiver alguma outra percepção, Uhum, mas agora o Paulo mesmo, Deus impele ele e Barnabé, no caso, eles vão os dois juntos. De fato, agora nós vamos sair para anunciar o evangelho para Deus e o mundo. Mas eles, sim. nesse primeiro momento, é lógico, até por uma questão de tempo e recurso, mas eles estão ainda na Ásia Menor, Sim. naquela região ali. Estão ali em Antioquia, né? Isso, eles estão presos naquela região, Sim, sim. eles estão na primeira viagem aqui, né? Eles vão até a Panfilha aqui e É, tal, na Galácia, depois ele vai mandar a carta para os Gálatas, né? Mas ele ainda não vem para outra parte aqui. Mas aqui já existem os gentios, meio que sim. misturados com os judeus ainda, mas existe muita gente que Não conhecia, não né? conhecia nem a cultura judaica, nem tão Exatamente. pouco a cultura cristã. Exato. Eles estão adorando seus deuses, estão adorando as suas coisas que tem que adorar. E o Meneghel, uma das coisas, assim, nada a ver com a aula, uma das coisas que mais me faz entender que existe um Deus é que toda cultura existe. O homem sempre na história criou um Deus. Sim, Quando Deus não se revelou para ele, sim. o homem criou um Deus para si só. Exatamente. Quando, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios, que também Sim. não tinham revelação nenhuma de Deus, os índios adoravam a lua, adoravam o sol, eles adoravam. Exato. Então, toda vez que Deus não se revelou, o homem criou um Deus. O homem, inconscientemente, ele reconhece que existe um ser maior. Exatamente. Um ser maior que ele. Ele reconhece isso. Sim. Tem um livro muito interessante, eu acho que você já leu também esse livro, Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Não li. É um livro incrível que fala exatamente sobre essa revelação geral de Deus. Sim. Então, para quem gosta de ler, Sim. fica uma dica aí, um livro muito interessante, Fator Melquisedeque. Vale muito a pena e ele vai falar dessa revelação geral. E já está no software da gente, né? Já Exatamente. está embutido essa... Na verdade, Kleber, por mais que a humanidade seja caída, né, e tenha a herança do pecado, Sim. existe uma partícula de Deus. Exatamente, sim. Existe uma partícula de Deus, Sim. isso não foi perdido, né? Eu acredito que é isso que desperta para que quando se ouve a palavra, realmente tenta exato. se conectar novamente, Exato. né? Então, por pior que o homem seja, existe algo ali. Existe uma semente... Existe. Sim. Existe. Eu também Eu acredito acredito dessa forma. Porque tem os valores morais, eles estão na gente, né? Sim, sim. Eu nunca falei pro meu filho, filho, roubar é feio. Olha aí. Ele já sabe que tirar alguma coisa de alguém que não é... Que não é dele, é errado. é errado. O filho não mata ninguém na escola porque não pode. Não precisa falar isso, né? Né? Então, assim, alguns valores morais já Exatamente. estão na gente. E o Paulo e Barnabé, agora eles vão para essa primeira viagem missionária e me chama a atenção que eles são muito bem recebidos pelos gentios. A Bíblia vai falar, né, que alguns gentios e até alguns judeus Sim. também vão aceitar, vão entender, Exatamente. vão
Mas eu não vou lembrar agora onde que está, mas a gente vai ver que eles faziam bastante sinais também. Também. Eles, as suas viagens não era só O anúncio, né? o anúncio, mas Deus, o próprio Jesus propunha, assim, propunha não é a palavra correta, mas permitia que eles fizessem alguns sinais para que Sim. as pessoas crescem. Sim. Na verdade, Kleber, isso é uma confirmação, né? O capítulo 13, ele começa assim, né? Sim, Os irmãos estavam ali orando. Estavam orando. Enquanto eles oravam, adoravam e jejuavam, olha só, olha o que o texto bíblico Sim. diz. Então veja, estavam orando, adorando e jejuando. exato. Disse o Espírito Santo. Então veja, Deus se manifesta através do Espírito Santo dizendo: Sim. separem-me Barnabé e Saulo. Veja que o segundo nome, né, como eu te disse, que eu considero o segundo nome no cristianismo, nesse momento não vem em primeiro lugar. Ele vai de companheiro Ele do ainda outro. é discípulo. É, Ele ainda está aprendendo. é, Kleber, para chegar ao nível 1, ao número 1, sim, é preciso aprender. É preciso reconhecer que a gente não sabe nada. é verdade. Né? É preciso ter mentores, é preciso Sim. ter referenciais. Exato. E aconteceu isso com Paulo. Né? Separai-me Barnabé Sim, e Saulo. E aí, no versículo 4, eles vão dizer, enviados pelo Espírito Santo. Sim. Então veja, isso vai realmente de encontro ou ao encontro, né? De encontro é contra, né? Vai ao encontro que você disse. Eles realizavam sinais. Mas por quê? Porque quem enviou foi o exato, Espírito. sim. Não é vontade humana. É, Ah, Kleber, vamos fazer o seguinte, vamos viajar aqui no interior de São Paulo, fazer uma viagem missionária. A minha vontade e a sua. Isso é uma coisa. sim, Pode ser válido também, sim, tá? Mas existe um diferencial. Quando quem envia é o Espírito, sim. aí você pode ter certeza que o resultado vai O ser... compromisso é de Deus, né? É de É legal. Deus. É de Deus. E aí Sim. o resultado vai ser exponencial. Exponencial. Né? Então eu entendo muito que esse resultado de sinais e maravilhas, né? E curas, depois a gente vai ver, né? Sim, Que o lenço de Paulo, sim. meu irmão, A sombra de Pedro curando. a sombra de Pedro, o lenço de Paulo, sim. ele não podia ir, mas então o lenço é algo sobrenatural. Exato. Né? Não é humano, não é natural. Realmente é divino, é espiritual. Então quando a gente parte para esse lado, a gente vai ter essa confirmação de Deus. Sim. Né? E aí, não sei se é nessa viagem ou na outra, ele passa ali em Icônio e Listra, é apedrejado aí, fica quase como morto, não lembro se na primeira, se na segunda viagem. É capítulo 14 na primeira É ainda. na primeira ainda, né? Engraçado que ele passa por esse lugar, é apedrejado, aí ele vai até Derbe, vê o mapa aqui, ó, Uhum. e a setinha de volta aqui, ó. Ele volta ao mesmo lugar, rapaz. Pois é, rapaz. E ele conhecia, né, a sequência, porque ele é de Tarso, É, exatamente. né? Não é Ele vai lá, desconhecido. ele podia falar, vou pra casa e volto Vou pra pra casa. Antioquia e Exatamente, fiz a volta, né? pronto. Isso, Mas não, ele volta por onde sofreu, Ele né? volta, exatamente, volta ao mesmo lugar. Eu não me recordo se essa palavra tá na Bíblia, mas eu tenho quase certeza que sim. Assim, a ousadia dos pregadores dessa época. Sim. Assim, a gente vê hoje pessoas também que se Sim. dispõem em campo missionário, assim, com muita ousadia. Mas a ousadia desses caras em especial me chama a atenção, É verdade. Meneghel, porque, assim, a gente falou, né? O cara que ficou feliz por apanhar Pois é. e agora a gente vê uma pessoa que foi apedrejada, foi dada até quase como morta, mas ele vai, continua a obra. É isso aí. E às vezes, rapaz, a gente vê tanta gente ficando à beira do caminho, assim, sabe? A igreja avançando e tanta gente ficando, assim pelas Por suas nada. próprias, às vezes pelas suas próprias mazelas, pelas suas próprias decepções, acabam abandonando e até esses dias eu vi um pessoal colocou chamando o pessoal de volta para a igreja, eles usaram a seguinte expressão: Jesus
Jesus não teve culpa da sua insatisfação, coisa assim. Exato. Mas a gente percebe que, de fato, a ousadia, de fato, às vezes falta na gente. Vou falar por mim mesmo, né? A gente às vezes se escandaliza com alguma coisa, é que a gente assim, já está maduro na igreja, né? Exatamente. Mas se eu fosse o Paulo, na primeira pedrada que eu tomava, eu falava: ó, Jesus, tô minha carteirinha, que eu tô indo para casa. Kleber, na verdade, quando a gente tem uma certa, não vou nem dizer rebelião por parte de alguém, mas quando a gente tem um confronto de ideias, Sim. a gente já pensa, Sim. muitas vezes, fala: poxa, mas será que é isso mesmo? Será que foi para isso que Deus... Mas foi Deus quem me chamou. Sim. Né? A gente vai ver isso depois, né? Lá nas outras viagens, né? Mas foi Deus que me chamou. Por que eu estou sofrendo? Exato. Porque isso é o Evangelho. É. O Evangelho é isso. Mas hoje, infelizmente, as pessoas creem ou querem crer e querem ouvir a respeito de um Evangelho sem dor. Sem espinho, né? Sem espinho. É. Mas a gente tem que lembrar que a coroa que o mestre usou foi uma coroa de espinho. Sim. E se ele inaugurou isso com uma coroa de espinho, se ele inaugurou isso carregando uma cruz, se ele inaugurou isso sendo furado, tendo o seu lado furado, por que é que nós não vamos passar por nada de ruim, né? Vamos passar somente por benesses? É verdade. Só por sombra e água fresca. Onde está o Evangelho, então? É verdade, sim. Né? Então, eu acho que cabe essa reflexão, sabe, Kleber? Sim. Hoje, esse Evangelho fast food, aqui não tá bom porque estão pregando muito responsabilidade. Sim. Mas é isso que a Bíblia propõe. Exato. Então, eu vou para uma igreja que pregue mais vitória. Sim. Eu vou para uma igreja que o Evangelho seja mais brando. Outro dia eu estava conversando com o pastor Hamilton, né? Ele falou a respeito de uma mensagem justamente disso, de chamar a responsabilidade do povo. Eu falei: pastor, é aquela grande tônica, né? Um evangelho que não confronta é um evangelho morto. Sim, sem dúvida. Ele é morto. Porque se não propuser ou não propor uma mudança de vida, uma mudança de conduta, Kleber, qual é o sentido disso? Exato. Eu acho que não tem nenhum sentido, né? E assim, a gente vê lá em Provérbios, quando o Salomão fala que Provérbios? Acho que sim, ou Eclesiastes, não recordo. Que é melhor você ir a um velório do que a uma festa. Sim, exato. Então, na verdade, ele está falando o seguinte, no meu entendimento: olha, você cresce de fato na tristeza, não é só na alegria. Sem dúvida. Porque quando está indo bem, às vezes a gente esquece de Deus. Eu às vezes falo para meus filhos: problema, né? Se o Satanás tivesse usado talvez outra estratégia, falar: Jesus, Senhor, tá vendo meu servo, tá vendo o Jó? Quando Deus falou para ele: tá vendo meu servo Jó? Aí Deus falou: se o Satanás falasse para ele: então dobra tudo que ele tem aí, dá 4 vezes, dá 4 fazendas para ele tomar conta, dá 40 filhos para ele, para ver se ele vai continuar. Mas é lógico, o Jó era uma pessoa diferenciada. Claro, sem dúvida. Mesmo porque depois que ele ficou rico novamente, ele teve o dobro de tudo quanto tinha e continuou sendo o mesmo homem. Exatamente. Mas muitos de nós acabamos até esquecendo de Deus nos momentos da bonança. Sim. Alguns se rebelam pelas mazelas, pelas dificuldades. Sim. Mas muitos acabam se perdendo no caminho, às vezes até pela prosperidade ou até pelo excesso dela. Sim, né, sem dúvida. Tem texto de Provérbios, você está falando de Provérbios, eu me lembrei também, se eu não me engano é 31, eu não sou muito bom de endereço bíblico, já falei isso, mas eu acho que é 31 e é de Lemuel. E olha só que texto interessante, na minha outra Bíblia ele está grifado inclusive, é de Agur, olha aqui, ó. Provérbios 30, versículo 8, finalzinho do 8 e 9, tá? Final do 8 e 9. O ditados de Agur, filho de Jaque. Olha só, Kleber. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor?
Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então ele fala, Deus, não me dê muito e não me dê pouco. Não me dê o excesso e não me dê a falta. Me dê o suficiente para viver. E isso é prosperidade. Exato. Prosperidade é você ter o suficiente para viver. Né? Exato. E é isso que a gente precisa entender. Feito, vamos lá. Vamos continuando aqui. Que Tá vendo? A gente fica pegando o gancho. Vamos lá, vamos correr aqui. Ele, em Atos 16, a gente vê agora, como nós falamos aqui, ele estava aqui nessa região, aqui na primeira viagem, estamos na segunda, agora Deus impele eles para ir mais além. Exato. E depois agora atravessar a Macedônia e ir para a Europa, na verdade. Aí muda, né? E aí o caminho é outro, já aí vai encontrar outras dificuldades. Lá ele vai ser preso, que a gente conhece a passagem. E quantas vezes nós já ouvimos falar de Paulo e Silas na prisão, cantando à noite até. Exato. Mas você vê que Deus faz tudo no tempo certo e na hora certa. E ali o próprio carcereiro é alcançado por Deus pelo testemunho, né? Pelo testemunho, acho que sim. Pelo porque testemunho. o Paulo e Silas podiam ter vazado, né? E os presos também, sim, né? Mas você veja, olha a influência, Kleber. Estamos todos aqui. Hein? Kleber. Não te faça mal. As portas se abriram, os portões se abriram, as cadeias caíram. Ou seja, até mesmo aqueles presos que não conheciam até então essa mensagem, ficaram ali. É o testemunho. Que influência. Que influência. E aí o guarda fala, agora já acabou para mim, porque... Agora eu vou me cortar eu a me cabeça. mato aqui porque eu vou ser morto. Sim. E aí o Paulo fala, calma, tá todo mundo aqui, ninguém saiu, nada. Então veja que o testemunho de Deus realmente é algo impactante. Sim. Né? E o carcereiro recebe eles na casa dele, inclusive. É incrível muito isso, bacana né? isso. Muito legal. É o que você falou, o livro de Atos ele tem uma histórias né, fantásticas, vale a pena debruçar em cima desse E aí livro. vem a famosa frase, como é que é? Se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. E não quer dizer que é automático, né, Meneghel? Eu creio e a minha casa lá está salva. Exatamente. Não significa que você creu e a sua família é salva. Né? Você vai ter que levar essas boas novas para dentro de casa. Na vida e na... Exatamente. Eu também acredito assim. Da mesma forma, né? Com testemunho. Exato, com testemunho, né? Eu acho que sim, porque... Tem muita gente que acha que eu me converti agora... A minha casa está salva. A minha casa está salva. Não é isso. Agora é papel de Deus fazer as coisas lá. Não é a proposta do texto. Eu acho que não. Eu também acredito que Deus, quando Paulo falou isso, é o seguinte, olha, o seu testemunho, ou a nossa história juntos, vai mudar a história da sua casa também. Exatamente. Então, uma pessoa que... às vezes, a gente comete muitos erros também, eu acredito. E às vezes a gente é crente, mas a gente não quer ter o papel de crente. Eu me lembro que chega uma hora que você começa a influenciar as pessoas, que nem eu saía às vezes, eu trabalhava em Guarulhos numa empresa, e às vezes eu saía com eles no final do dia, meu gerente gostava de fazer às vezes uma... Happy hour, né? Uma coisa junto. Aí o cara perguntava, o que você vai beber, o que você vai beber? Quando o garçom perguntava pra mim, falava, vai uma, sei lá, qualquer bebida, o meu gerente tinha sotaque espanhol, que ele era colombiano, falava, não, Kleber não bebe. Testemunho. Entendeu? As pessoas às vezes esperam da gente já o testemunho. Exatamente. E a gente às vezes frustra a pessoa. Eu ficava imaginando se eu pedisse uma bebida alcoólica naquele dia. Imagina. Quantas pessoas não ficariam decepcionadas comigo? Poxa, mas o Kleber? Porque elas já sabiam que eu não bebia. Que coisa, né? Então, às vezes, a gente quer agradar as pessoas, mas nós estamos desagradando elas. Sim. Porque elas não esperam isso da gente. Sim, exato. Elas esperam, de fato, um comportamento correto. É aquela célebre frase, né? Pregue em todo o tempo. Exato. Se preciso, use palavras. É isso mesmo. Mas legal, olha, tem agora aqui o último, que é o naufrágio. Estou acabando, né? Agora é a viagem de Paulo para Roma, ele vai preso. Os irmãos falam para ele não ir para Jerusalém. Ele fala, eu vou assim mesmo. Chega lá, é preso, manda ele para Roma. E ele chega aqui, já perto aqui. Assim, é engraçado que antes ele já tem alguns indícios que a coisa vai dar ruim, né? Ele já está avisando, ó, pessoal, não vai não, que vai dar ruim esse negócio. Que coisa, né? E Deus está me falando que vai dar ruim. E
vai a experiência que, humana, isso, não. Nós temos experiência, isso. nós sabemos. Nós vamos chegar lá. Eu conheço. Eu sei. E muitas vezes a gente faz isso, sabe, Kleber? Sim. Às vezes Deus fala, não vai por esse caminho. Não, mas eu conheço. Eu já fiz tantas vezes. Eu já fiz. Eu tenho histórico, tenho lastro. Sim, né? eu eu tenho lastro, Sim. eu sei o que é. Já testei, já deu certo, mas Deus pode estar falando, não faça. E é melhor ter essa sensibilidade. Sem dúvida. Né? Eu sempre peço para Deus, sabe, Kleber? Senhor, me dê os sentidos espirituais sensíveis. Exato. Sensíveis. Para compreender a sua vontade. Porque vai além é verdade, sim. do nosso conhecimento, Concordo. que é limitado. Sim. Não é, Kleber? O que a gente consegue saber o que vai acontecer. Domingo eu estava falando na escola bíblica, lá em São Bernardo, e eu perguntei para os irmãos, né? E eu pedi até para que alguém viesse pegar o microfone, se alguém soubesse o que aconteceria nos próximos 3 segundos. Eu vi. Você viu? Ninguém subiu, Kleber. Que coisa, né? Poxa. Então, 3 segundos, né, menino? 3 segundos. Não falei 3 minutos, não falei 1 minuto, nada. 3 segundos. O que vai acontecer? Não sabemos. Somos limitados. Então, assim, se Deus falou, obedeça a voz dele. Vai por ele. Sim. Paulo tinha falado, meu irmão. Sensível. Paulo sabia, ele falou. Não é para fazer isso. Sim. Mas a teimosia humana. E aí o navio despedaça, como a Bíblia nos conta. Primeiro jogam as cargas fora, né? Isso. Perde tudo. Perde tudo. Perde tudo. Aí perde o navio. Exatamente. Mas de novo não perde as pessoas. Nenhuma. Né? Nenhum morreu, Kleber. Que coisa incrível. Que mistério de Deus na vida de Paulo. Olha só, agora você falou uma coisa, eu não tinha pensado sobre isso. Paulo tinha autorização para matar. Ele tinha autorização para matar pelo Sinédrio, né? Pela religião. Sim. Estava lá no apedrejamento de Estevão. E agora, quando ele vem para o caminho, quando ele muda, quando ele se converte, quem está perto dele não morre. Nem o rapaz que caiu durante a ministração. Teve um que morreu e ele fez o cara... Morreu, mas ressuscitou. É verdade. Então veja como Deus muda até esse contexto na vida dele. Antes, quem vivia perto da morte, agora passa por situações que fatalmente teria ali perdas. Né? Os presos, o guarda, agora tanto os prisioneiros quanto a tripulação do navio ilesa. Ninguém morre. Então eu não tinha pensado sobre isso, mas muito me interessante. veio agora. E ele chega na ilha, faz uma fogueira. E aí nós contamos na escola bíblica. Pronto, mais uma. Tanta gente no barco, mais né? Uma. A serpente tinha que pegar justo nele, né? Nele. E mas aí causa um... Mas aí, Meneghel, o primeiro momento não falar, esse cara é um homicida, né? Deus está contra ele. Exatamente. Deus já castigou ele no navio, Exato. não morreu. Mas agora morre. Vai morrer. Agora vai morrer. E aí não morre. E ele não morre. E aí eles falam, agora não é castigo não, ele é Deus. Não é homicida não. Não é homicida, ele é Deus. Mas sabe o que eu aprendo com essa passagem, Meneghel? É que as coisas que às vezes a gente vê como uma coisa ruim, Deus vai usar para transformar em coisas boas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo. Eu queria encerrar aqui contando um testemunho que eu ouvi de um rapaz, ele é músico, e eu não vou saber dizer qual é o conjunto dele, não vou falar, mas ele estava contando esse testemunho num podcast também. Certo. E ele falou que eles foram cantar numa igreja e o pastor, ele conheceu o pastor e a esposa do pastor, e o pastor contou para eles a história deles. É uma igreja grande, assim, uma cidade do interior, assim, a cidade não é grande, mas a igreja é grande dentro da cidade. Muitas pessoas da cidade frequentam a igreja, é uma bênção a igreja. Legal. E eles foram lá cantar, tal. E aí o pastor contou a história que disse que eles estavam indo para o culto e estavam ouvindo uma música desse conjunto. Certo. E ele, em algum momento da letra, ele fala que eu tenho que me despedir dos meus pais. Tá. E a filha deles, de 16 anos, perguntou: mãe, por que ele canta essas coisas de despedir dos pais? Aí a mãe falou: filha, porque nós não sabemos o que Deus tem para nós. Pode ser que no futuro
a gente tenha que ser missionários e talvez você tenha que ir para um lado e nós tenhamos que ir para outro. E quantos nossos irmãos não também tiveram que despedir e foram para campo missionário Exato. e nunca mais voltaram. Então Deus vai direcionar nossas vidas do jeito que Ele quer. E ela falou, eu entendi. Eles chegaram na igreja, ela deu 3 passos e caiu, desmaiou. Deus. Foi para o hospital. filha? A filha. Meu Deus. Foi para o hospital, ficou 4 dias e morreu. Meu Deus. 16 anos de idade. Ele falou, irmão, aí o pastor contando, ele falou, irmãos, nossa vida acabou, aquele achamos, né, nossa vida acabou, imagina. Ele falou, mas foi uma comoção muito grande, que a cidade inteira ficou sabendo, uma jovem, tal, assim, tal. Mas nós continuamos firmes na igreja, orando, e as pessoas queriam saber como que nós tínhamos força para fazer isso. Ele falou, irmãos, quando a minha filha morreu, a minha igreja tinha 20 jovens. Hoje nós somos 1.500 jovens. Meu Deus. Nós ficamos sabendo que ela tinha um grupo, um connect, um grupo pequeno na escola. E os jovens da igreja falaram, nós não vamos deixar esse projeto dela acabar. Puxa vida. Nós vamos continuar o grupo pequeno. Que legado, hein? E aí os colegas da classe, da escola, falaram, não, a fulana começou com isso, nós também não vamos deixar isso acabar. Olha. Então o connect dela, o grupo dela que tinha 10 pessoas participando, a escola inteira participava. Meu Deus. Então assim, às vezes a gente vê a picada da cobra, né? Pois é. Mas Deus vai usar isso, Meu Deus. vai usar as nossas cicatrizes para salvar outras vidas, para testemunhar outras coisas para outras pessoas. É isso mesmo. Pessoas serão salvas pelas nossas dores de hoje. E eu acredito nisso, piamente nisso. Eu me lembro agora, para finalizar mesmo, John Hus, você deve lembrar disso, um dos reformadores, quando ele foi morto também, né, pela perseguição da igreja, ele disse, hoje matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. E ele estava falando de Lutero. Sim. Então veja aquilo que ele levou, né, lá na frente proporcionou. E através de Lutero, a igreja foi reformada, né? O evangelho na Europa, meu Deus, o evangelho foi propagado de uma forma absurda, né? E é isso, exatamente como a menina, né? Hoje matam um ganso, ele falou, né, o John Hus. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado, glorificado e propagado. Muito bom, Meneghel. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Pedro, mais uma vez, obrigado aí por nos ajudar. Pedro está sempre disposto, quando não, o Anderson também nos ajuda. Mas o Pedro está aí para nos ajudar hoje. Meneghel, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco. Quanto deu de tempo aí, Pedro? 1h20, mais ou menos? 2 aulas. São as 2 aulas de Atos. E eu queria te agradecer por nos assistir. Que Deus te abençoe. Continue firme na leitura da palavra. Não desista. E Deus vai trazer à memória a sua palavra no seu coração no momento correto, no momento da sua necessidade, no momento que você tiver que ministrar na vida de alguém. Deus vai trazer a palavra certa, no momento certo, no seu coração e na sua mente, para que você ministre a vida e semeie a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Amém. Meneghel, faça suas considerações e vamos encerrar aqui. Quero agradecer e reforçar o que o Kleber está dizendo. Estude a palavra, medite na palavra. Bem-aventurado não é o que decora, mas é o que medita e pratica. Então, tenha isso como estilo de vida. Deus abençoe. Muito obrigado, Meneghel. Pedro, obrigado. Até o próximo podcast.